Começamos as nossas conversas com Ricardo Teodoso, um dos pilotos mais queridos no panorama nacional de automobilismo, que começou a sua história como piloto pelo karting. Num magnífico dia de sol, tão habitual no Algarve, estivemos no kartódromo de Portimão à conversa com o piloto da Guia para dele saber histórias interessantes do passado, do presente e que planos tem para o futuro ainda dentro do karting. Ricardo, 1990, o que é que este ano significa para ti? Pois 1990 foi o início das corridas, ao fim e ao cabo, foi o começar desta vida desportiva, ao fim e ao cabo, desta carreira que já vão quase 30 anos, porque faz 30 anos este ano, que é 19, porque eu comecei a andar em 89. Aí é pronto, essa é a verdade. O início mesmo dos karts é 89. Início a correr é 90. A primeira corrida foi Campeonato do Mundo. O Kartódromo Cabo do Mundo, em Matosinhos, em fevereiro. Chovia que Deus mandava. Experiência de chuva zero. E pronto, foi a nossa primeira aventura. Falo porque é minha e do meu irmão. Começamos os dois. Não, mentira, o meu irmão nessa prova não fez, que ainda não tinha 13 anos. O meu irmão só foi à segunda, ele aí só acompanhou, mas estava todo molhado também. E pronto, e foi o início, ao fim e ao cabo, dos karts, a primeira corrida e a primeira aventura. E como é que isso tudo surgiu? Foram vocês? Eram vocês que queriam andar ou havia alguém na família que queria colocar-vos a fazer isso? É assim, o nosso pai e a mãe, claro. O pai é que era a pessoa que gostava muito de corridas, gostava muito de rallies, gostava muito de Fórmula 1 e tinha como sonho dele pôr um dos filhos a correr internacionalmente e possivelmente chegar até à Fórmula 1. Não foi possível, derivado a várias situações, mas o impulsionador de tudo isso foi o pai, que no ano de 89 comprou uma casa perto de Évora e eu não sei se ele comprou essa casa já com a intenção dos karts, porque havia a pista em Évora, e se não foi essa a intenção, parece, porque ele comprou a casa e no dia que compramos a casa fomos andar de kart lá para o Kartódromo de Évora, para o Peter, e pronto, e foi aí que começou a nossa brincadeira. A primeira vez que andei de kart, nunca mais me esqueço, num Commerce 60, e infelizmente o primeiro motor foi esse. A primeira vez que andei de kart, o motor morreu logo. Depois voltamos uma segunda vez a Évora para fazer a escritura da casa, uma coisa qualquer assim, e tornámos a ir aos karts. E quando fomos aos karts a segunda vez, o pai comprou um kart, pediu um kart para nós andarmos já a terceira vez ao fim e ao cabo. E à terceira vez que fomos lá, andamos a primeira vez no nosso kart, que era só um kart para dois, e o meu pai percebeu-se logo que um kart para dois, isto não dá, vai andar um e depois o outro está parado, e depois tem que arrefecer. Hoje em dia os karts já têm tudo de radiador, já é diferente, já se pode andar mais, mas na altura não tinha nada disso, era tudo arrefecido a ar. Tinha que estar a andar um, depois parar meia hora para arrefecer, e depois ir andar o outro, e o meu pai disse não, outro kart. E pronto, e começou em 89 a andar de karts, a treinar com ele a ajudar, o pouco que sabia ajudava-nos, para fazermos assim ao alçado, as trajetórias, modifica aqui, passa além, não passes tanto de atravessado, porque já aí eu andava de atravessado, porque também os pneus que se usavam na altura eram bastante mais duros do que os pneus de hoje em dia, e pronto,
E ao fim e ao cabo era a maneira que eu me sentia mais confortável, era aquela, e era assim que eu andava. E depois, com o passar do tempo, fomos obrigados, entre aspas, a comprar material mais recente e mais competitivo para começar as corridas G90. Começamos com chassis novos, motores Rotax, na altura, e pronto. E aí foi a pessoa que nos pôs a andar nos karts, ou as pessoas, o pai e a mãe, né? Que fizeram com que me permitissem fazer algo que eu gostava muito, que eu já gostava, sempre gostei de carros. O pai, quando eu era e o meu irmão, os pequeninos, tínhamos um aviário, onde hoje o meu irmão tem o Azimuth, o paintball, e nós tínhamos que nos deslocarmos da guia, onde temos o restaurante, era onde nós tínhamos uma parte do aviário e matador, e onde se limpava os frangos, tirava-se as penas, as máquinas para tirar as penas, para limpar os frangos, era tudo feito ali onde é o restaurante, ao fim e ao cabo. E nós tínhamos que ir deslocarmos dali até ao paintball, onde é que era um dos aviários, íamos num caminho de terra. Ora, o meu pai tinha um Datsun 1200, tração traseira, já com uns toquezinhos, na altura pois ele também não gostava, e cada vez que a gente se enfiava no caminho de terra, pronto, era a loucura ao fim e ao cabo, porque o meu pai andava sempre brincando, e eu e o... É daí que vem a expressão do faz rally? É daí que vem a expressão do faz rally, que era o meu irmão. Ele até dizia, como era muito pequenino, não sabia dizer rally, dizia raril, e dizia, pai, faz raril, e era eu agarrado a um banco, de pé, agarrado a um banco, e o meu irmão atrás agarrado a outro, que a minha mãe atrás para já dar notas. Minha mãe ia dar notas, minha mãe disse, vai com cuidado, Helder, vai com cuidado, vai com cuidado, ou tem conta, como ela diz. Pronto, e ao fim e ao cabo foi aí que começou o nosso gostar pelo desporto motorizado, ou pelos motores, derivado ao pai de nos ter, ao fim e ao cabo, sempre ensinado a gostar daquilo que ele gostava. A família era muito unida. Eu lembro-me, há muitos anos, porque entretanto eu também cheguei aos karts, não é? Sim. Numa condição diferente, como fotógrafo, mas eu lembro-me que vocês estavam sempre todos juntos na boxe, e toda a gente vivia muito intensamente toda aquela movimentação do fim de semana de karting. Era sempre a família muito unida, o Ricardo e o Vítor, o pai e a mãe. Sempre. Estávamos sempre juntos, até que a altura, pronto, infeliz, que a altura que o meu pai faleceu, ele acompanhou-nos sempre, aos dois, enquanto pilotos de karts, e depois o meu irmão não desistiu, mas o meu pai não tinha, mas pronto, que escolher entre um e outro qual é que continuava o caminho das corridas. E o meu irmão, na altura, era muito rápido e muitas das vezes era mais rápido que eu, só que depois ele tinha medo de se aleijar. E pronto, e ele aí cortava-se um pouco, e eu, como entre aspas não pensava nessas coisas, era mais agressivo. Claro que fiquei montes de vezes pendurado em algum lado, porque pronto, tirava-me para sítios que era impossível passar, e claro, batia e ficava lá. Mas fui eu o escolhido. O Mano foi jogar futebol, que ele também jogava muito bem futebol, ainda jogou no Farense nos Júniores, era um ponta de lança, o gajo jogava muito bem futebol. E depois ainda veio jogar para o Guia Futebol Clube, passado uns anos, e depois eu consegui fazer com que ele voltasse a correr outra vez. Ele voltou a correr outra vez para os karts, ainda foi vice-campeão de Espanha, do sul de Espanha 2 vezes, ainda fez Fórmula 4, e depois o Mano vai fazer rallies. A gente faz todo o terreno em 99, eu no ano 99 faço o meu primeiro rally de carro zero, não, mentira, de carro zero não, faço o meu primeiro rally, é rally Fatacil, se não me engano, num AX Sport de um amigo meu, que por sua vez foi o primeiro carro que eu tive autorização para conduzir nessa primeira vez que fui aos karts, um AX Sport que meu pai tinha comprado há pouco tempo, para a minha mãe. Foi o primeiro, eu ainda me lembro da matrícula do carro, era RA 1125. E eu perto da Azaruja, ainda há pouco já falei disto com um amigo meu,
perto da Azaruja, num caminho de terra, estás a ver? Aí é para o asfalto, mas o primeiro contacto com um carro, com o meu pai, com a autorização dos meus pais, foi terra. E eu até deixei o meu irmão ir primeiro, disse: Vitinha, vai lá tu, e depois já vou eu. E quando fui eu já tinha visto o que é que o meu irmão tinha feito, né? Já tinha visto a estrada que ele tinha passado, e pronto. E quando fui eu, arranquei logo à minha maneira, que a minha mãe logo aos gritos ali ao lado: tem cuidado, Ricardo, onde é que tu vais? E pronto, foi logo o primeiro choque da minha mãe em terra. Isto tinha eu, na altura já tinha 13 anos já. E pronto, e depois aí então é que fomos aos karts. Mas esse foi o meu primeiro rally em 99, fiz todo o treino em 99 nos Jeeps, com os Toyotas. Depois o meu irmão faz em 99, no final do ano, faz o rally, se não me engano, 99 não, 2000, em 2000, ele faz o rally do Algarve no Saxo Cup, e eu vou fazer fórmulas. Em 2000 sou vice-campeão da Fórmula Novis, vai fora, perco o campeonato por um ponto, matematicamente fiz mal as contas, todas as pessoas estavam connosco, fizemos mal as contas e perdemos o campeonato por um ponto, mas pronto, isto são as corridas e aprendizagens da vida. E pronto, e ao fim e ao cabo é a nossa experiência das corridas com o Mano e eu, e ter sido eu o escolhido para continuar só pelo facto de não ter medo pronto, ao fim e ao cabo de me aleijar. E fui eu escolhido aí, fui eu que continuei com a vida das corridas dos karts. Ricardo, ainda cedo na tua carreira, tu e o teu irmão, tua mãe também, acabaram por perder o grande motivador e o grande impulsionador de tudo isto, que era o pai Teodósio. Sim. Nessa altura, pensaste parar? Não pensei parar porque a mãe não deixou, entre aspas, né? A vontade de continuar era grande, de ambos, e como sabíamos que o pai gostava muito daquilo que... ou tinha o objetivo dele, nós tentamos levar as coisas para a frente, a tentar manter, ao fim e ao cabo, o sonho que o pai tinha, que era de levar um dos filhos até à Fórmula 1. Ele faleceu em 95, estava eu a fazer Fórmula Opel, mesmo assim já estava na Fórmula Opel, tinha sido sétimo nesse ano, em 95, e já com as coisas tratadas para 96 fazermos Fórmula Opel na Draco, que até então na altura era a equipa que tinha mais títulos, onde o Pedro Lamy foi campeão europeu na Fórmula Opel, foi na Draco, e onde passaram muitos dos outros portugueses que fizeram bons resultados, e nós fomos para a Draco, já com as coisas todas alinhavadas, que o pai já tinha falado com a Draco anteriormente, e pronto, e em 96, depois de ele ter falecido, fomos para a Draco, mas entretanto as coisas na Draco não correram bem como nós pensávamos que iria correr, e quando estávamos a meio do campeonato, que nós tínhamos a ideia de ir lutar, o segundo ano lutar pelo campeonato, que logo no primeiro ano nós começamos muito fortes e conseguimos fazer bons resultados, fizemos pole position em Imola, no circuito, na estreia do circuito novo, após o Ayrton Senna ter falecido, que esse era, pronto, até à altura, pronto, era o meu ídolo. Hoje em dia, pronto, há muitos bons pilotos que se fizeram com o passar dos anos e continuam aí muito fortes, mas pronto, nesse ano fizemos sétimo no campeonato. No ano a seguir, com a Draco, estamos em sétimo a meio do campeonato, até que eu chateei-me ao fim e ao cabo com a equipa e tive uma reunião com eles, e disse a eles que ou vocês metem o carrinho em condições, ou então as liras não vêm mais lá de Portugal para cá, porque eu estou aqui com a intenção de ser campeão europeu,
e neste momento estou no mesmo lugar que estava o ano passado quando acabei o campeonato. Estava em 7º. Por isso, só vocês metem um motorzinho novo no carro para a próxima prova, que vai ser em Donington. Na viagem para cima vocês vão passar na Alemanha, de Itália para a Inglaterra têm que passar para a Alemanha. Vão buscar 2 motores novos, onde vocês quiserem. E eu quero um motor novo para mim, um motor novo para o meu colega e quero outro suplente no caminhão. Em caso que haja alguma coisa, quero outro motor suplente. E isso vai ser muito difícil, não sei o que mais. Isso ok, então desenrasquem-se. Porque se não houver motor novo, eu quando chegar em Inglaterra, Donington Park eu não faço. Cheguei a Donington Park e o motor novo estava um motor novo só. E eu era o piloto principal. O Wagner Ibrahim era o segundo piloto. Era o primeiro ano de Fórmula Opel, ele estava a aprender tudo. Eu a ensinar aquilo o que sabia e a ajudar a afinar o carro dele também. Pronto, a fazer o meu papel ao fim e ao cabo de amigo e ele, como não tinha experiência, de lhe ensinar para no futuro ele ser um piloto mais completo. Eles não tinham montado o motor. Eu chego da primeira para a segunda sessão de cronometrados e disse a eles: eu quero um motor novo no carro, se faz favor, porque senão eu não vou fazer a segunda sessão de treinos cronometrados e nem vou fazer a corrida. E eles disseram: pá, o Ricardo, estamos em cima da hora, você não quer saber. Vocês vão ter que mudar o motor. Se quiserem ajuda, eu ajudo. E foi assim, eles montaram o motor. Eu só fiz, da meia hora de treinos cronometrados, só fiz 15 minutos. E fiz 15 minutos para rodar o motor ao fim e ao cabo. E o Sr. Morini disse-me: pá, vais para a pista, o motor novo, vê lá, não apertes muito com ele, que ele é novo. Faz umas voltinhas, pronto, os 15 minutos que tens faz com mais calma, não apertes muito, que é para não estragar nada o motor ao fim e ao cabo, fazer uma rodagenzinha. Isso ok. Fui para a pista e na pista, antes de acabar, acabou vamos a bandeirada, acabou a sessão de treinos e na última volta fui atrás de um piloto rápido e só fiz 2 curvas atrás dele. Ele a acelerar e eu também a acelerar só para ver o que é que havia diferença no carro, no motor ao fim e ao cabo. E senti a diferença. Cheguei à boxe e disse ao Morini: pronto, amanhã já temos carro. E ele vira-se para mim e diz assim: tu és, mas é maluco. Então tu nem fizeste uma volta rápida, como é que sabes que tens carro? Disse: então, a gente amanhã vê. Nós amanhã falamos. Eu tinha feito, se não me engano, 7º tempo cronometrado, porque tinha feito com o motor antigo na primeira sessão. Arranco de 7º, passo para 5º, passo para 4º, e quando estou na luta com o terceiro e com o primeiro e o segundo, que íamos todos juntos, o terceiro era um piloto que ainda hoje, pronto, ainda faz corridas, que era o Bas Lenders, que foi o campeão nesse ano. E ele pensava que pelo facto de estar em primeiro no campeonato e praticamente ser o campeão naquela prova, porque naquela prova para a frente ele podia não ir a mais prova nenhuma porque era campeão, porque teve sortes, porque uma prova ganhou ele, a outra ganhou um piloto que ficou lá para trás e depois teve um azar qualquer e ele fez segundo e no conclusão da história ele era o que tinha mais pontos e pronto, e já não havia hipótese da gente o apanhar. E ele pensou, por causa de andar sempre na frente, que havia lá um gajo que o queria ultrapassar e que ele não queria que fosse ultrapassado. E eu pensei: bom, vieste bater com o gajo errado, vamos já chocar de frente os dois, vamos já ficar aqui. E foi o que aconteceu. Chegamos lá, no fundo da próxima travagem, entrada para a reta da meta, e o primeiro carro a aparecer na reta da meta foi o meu, saiu o bico da frente, e o Bas Lenders, o Norman Simon e o Tom Coronel, se não me engano, ficaram lá os 3 plantados, todos fora da pista, porque eu remei com eles todos para fora da pista de uma vez só. Aquelas coisas assim um pouco agressivas, a Teodósio. Arremei com eles todos para canto e continuei, só que infelizmente o carro sem bico, aquilo não funciona, e dentro do bico de fibra tinha um bico em alumínio que por azar ficou a bater no chão. E quando aquilo raspa no chão nos formas, não tem servo, não tem nada, as pastilhas começam a abrir dos discos, começam a separar, e quando vais ao pedal de travão, não há pedal. Eu a seguir logo... Há pedal, não é? Não há travão. A seguir logo, nessa mesma volta, isso era a primeira volta,
face à direita do Donington Park, a descer. Depois temos uma esquerda feita a fundo, fazemos a 200 a hora. Uma esquerda e depois com uma retinha a travar para uma direita que se fazia de quarta, que também se fazia bastante depressa, 160 a hora por aí. Depois começam a subir. E depois começas a subir. Nessa esquerda, e aquilo faz assim uma descida, aquilo vem a descer e depois faz, no meio da esquerda, desce. Eu cheguei lá, fiz assim e vai ele. Atracei a pista toda, passei pela relva, fui entrar na pista ainda em primeiro. Em primeiro com o Lenders a passar por mim. Pronto, já sei que não vou conseguir fazer nada disto e que tenho que ou parar, porque não tenho travões, ou então tenho que manter o carro assim até o fim. E foi o que eu fiz, mantive-me em pista sem o bico, com o carro a raspar no chão. Foi o pior resultado que eu fiz a acabar uma prova na Fórmula Opel, foi 13º, quando não fiquei parado por causa de um toque ou uma avaria qualquer no carro. E pronto, essa foi a minha primeira experiência com o motor em condições. Depois a seguir vamos para Zeltweg e chovia, tinha o primeiro tempo e o meu colega segundo, ainda com o motor antigo, e depois veio um motor novo para ele. Depois na corrida estou em segundo, passo para primeiro, mas um colega meu que era um gajo duro, deu-me um toquezinho a 241 km por hora, numa direita, que era feita a fundo, e jogou-me para fora da pista. Eu saí para fora da pista, fui pela gravilha, passei a arrasar os pneus, sem travar, sempre de acelerador, passei ao lado dos pneus para aí uns 220, por aí, ao lado, eu digo, para aí a 1 metro da barreira de pneus, a risco de me aleijar. Fui sempre pela gravilha, até conseguir trazer o carro para a pista. Não saltou o bico, que não saltou nada, só simplesmente trouxe para aí 100 kg de gravilha dentro do carro, que fui espalhando depois para a pista fora. Acabei essa manga em 7º, acabei em 15º, quando entrei para a pista. Fui acabar em 7º, depois na manga a seguir estava em 4º, arranco, passo para 3º, estou atrás ora, se não me engano, era o Lenders, era o Lenders, era o Donny Crevel, se não me engano, e era eu em 3º. Depois atrás vinha o Norman Simon, vinha o resto do pelotão, que era tudo, era um ano muito forte. Agora assim, de repente não me lembro dos nomes deles todos, mas era um ano muito forte da Fórmula Opel. Talvez o ano mais forte da Fórmula Opel, tínhamos ali 7 ou 8 carros, ou talvez mais, gajos para discutir a vitória. Tu, voltando um pouco aos karts. Sim. Tu no teu percurso como piloto acabaste por ter as tuas aventuras internacionais. Tive muito. Correste em Espanha? Corri em Espanha, eu fiz um pouco tudo pelo mundo fora, nos karts. Fiz campeonato da Europa, fiz algumas provas do campeonato italiano, fiz campeonato do mundo, fiz Hong Kong, 2 anos, fiz América, Carolina do Norte, isto é 94, em 94 foi o... E durante esse período também foste deixando a tua, aqui e ali, a marca. A tua marca. Sim. Por exemplo, ouvimos falar aqui, mais ou menos intensamente, conforme a companhia, mas ouvimos falar aqui de uma corrida particularmente interessante que tu fizeste no campeonato do Sul de Espanha? Sul de Espanha. Conta lá. Isso foi uma prova que o meu irmão estava a fazer o campeonato, e eu, pronto, de vez em quando ia fazer uma prova do campeonato Sul de Espanha, como o meu irmão estava a fazer o campeonato inteiro, e um pouco para ajudar o meu irmão também, porque se eu fosse correr tirava pontos aos outros pilotos que estavam na luta com ele, e nós fomos fazer uma corrida que o meu irmão tinha ganho no ano anterior com o César Campanice a correr, que o César também foi lá fazer essa prova esporádica. O meu irmão ganhou essa prova e no ano a seguir eu fui lá correr nessa pista. Nos treinos cronometrados nós conseguimos acertar, ao fim e ao cabo, no alinhamento, nos alinhamentos do kart,
Fizemos uma boa escolha de pressão de pneus. Ao fim e ao cabo, foi o que fez a grande diferença, foi a escolha dos pneus, da pressão dos pneus. Na altura, quem estava a fazer a assistência era o Carlos Duarte. Fizemos uma experiência, correu bem e conseguimos dar 1 segundo e qualquer coisa nos treinos cronometrados. Depois foi o meu irmão, como ele era meu adversário, corria na equipa do... Ao fim e ao cabo, adversário, o meu irmão não é adversário, né? Corria na equipa na Sulcarte, do Fernando Moreira, na altura. E depois disse ao meu irmão, olha lá, experimenta lá mudar a pressão dos pneus, faz lá esta pressão, deixa lá esta pressão que estás a usar. E o meu irmão conseguiu fazer segundo. E nessa corrida nós demos, eu e ele, destacamos assim muito do resto dos pilotos que estavam a fazer o campeonato. Demos-lhe assim uma boa margem de avanço os dois. E no final eu ganhei a pré-final. O que contava para o campeonato era a final, os pontos da final é que contavam. Na final eu passo para primeiro, vou em primeiro, o meu irmão em segundo, mas a intenção lá era ajudar o meu irmão, não era eu ganhar, era o meu irmão ganhar. Eu fui em primeiro, fugi, o meu irmão veio atrás de mim, só não queria era que ninguém o prejudicasse, e por isso não tinha que eu fugir, que era para ele vir atrás, servir um pouco de cenoura. E foi assim, fugi, depois, claro, deixei o meu irmão passar, pus-me atrás dele e ganhou o meu irmão e eu, sei lá, com alguns 20 segundos de avanço do resto da concorrência do Campeonato Sul de Espanha, que também na altura tinha o Diego Milón a correr, foi o piloto que foi campeão do Sul de Espanha 2 ou 3 anos, ou mais. O meu irmão acabou por ser vice-campeão em 2 anos que fez em Espanha, foi vice-campeão. E pronto, eu tenho outra experiência, estive Hong Kong, a minha primeira experiência em Hong Kong em 91, logo um ano após ter começado. Fui fazer já piloto PCR, fiz a corrida, deu bastante boa, deu um toque numa das mangas que fez com que eu ficasse um pouco para trás, com um japonês, pronto, que aquilo, Hong Kong tinha muito japonês e muito chinês. Fiz 27º na pré-final e mais uma vez só a final é que contava, e depois as corridas mudaram e depois começou a contar a pré-final e a final, as duas marcavam pontos. Faço 27º na pré-final, supostamente aquilo só passavam 34 pilotos de cada, para fazer as finais só 34 pilotos é que podiam fazer, eram 68 se não me engano, eu estava em 27º porque tinha dado no toque, porque o meu lugar devia ser para aí 7º, 8º, por aí. Depois na final, depois partir de 27º e recuperar, não era fácil, não é? Numa pista citadina ao fim e ao cabo, no meio num parque de estacionamento com corretores feitos em metal, mas foi uma corrida muito fixe. Conseguimos na final, consegui ficar em nono, que foi muito bom. Depois disso, eu lembro-me, o Fisichella, que era o meu colega de equipa, corria na Fórmula Super A. Nessa corrida partiu do último e conseguiu ganhar, porque na pré-final ele houve um toque e ele acabou por não arrancar e os pneus estavam novos, ou praticamente novos. Na final conseguiu fazer a diferença a partir do último e conseguiu ganhar, e eu a partir de 27º e acabei em nono, o que tinha sido muito bom, e tinha sido o melhor PCR ele tinha vencido na Fórmula, na altura ela era Fórmula A, eu era Intercontinental A, e depois os japoneses, os chineses, toda a gente queria o material do Fisichella e do Ricardo Tidósio, toda a gente queria o nosso material. Eu lembro-me disto bem, eram por trás das boxes os donos das marcas, né, a vender o material, porque o material ia para lá e já não vinha para cá, ficava quase todo lá, tanto o nosso, da nossa fábrica, como as outras. E eram eles a colar autocolantes nos karts, aqueles que tinham tido bons resultados, o meu e o Fisichella, eles a colarem autocolantes com os números, estás a ver? Com os nossos números, que era para, este é o kart do Flantal, toma, este é o kart do Flantal, toma. E venderam muito material, graças a mim e ao Fisichella, mas pronto, isso era ao fim e ao cabo marketing, ao fim e ao cabo, era assim que eles faziam. No ano a seguir volto a ir a Hong Kong, aí já de Fórmula A, e acabo por ser na pré-final
acabo por ficar em nono, no ano que, ao fim e ao cabo, na posição que acabei no ano anterior. Depois, na final, fiz quarto. Ainda ganhei um prémio monetário na altura, foi a primeira vez que ganhei um prémio monetário, que na altura equivalia a 90 contos, se não me engano. Ou 90 contos, não, 180 contos. Na altura, em 91, não, 92. 92. Ganhar um prémio de 180 contos, né? Para quem fiquei em quarto, né? Se tivesse ganho, se não me engano, o prémio para o primeiro acho que era 1000 contos. Uma corrida de karts. Numa pista citadina. Mas pronto, é outra história. Na final, nessa altura, o meu mecânico era o Pino, que foi durante bastantes anos, que ainda hoje continua, temos relação, e sou o padrinho de um dos filhos dele, do Kiko, é o mais novo. E pronto, o Pino nessa altura, eu disse ao Pino, eu preciso um bocadinho mais de velocidade de ponta. Preciso um bocadinho mais de velocidade de ponta, que é para eu conseguir passar os gajos. Porque eu no misto era muito rápido, mas na ponta faltava-me ponta, o kart não ia. Parava, acabava de andar. Chegava ao limite, ao fim e ao cabo do motor. E o Pino, em vez de ouvir aquilo que ele disse, achou que o kart precisava era de mais saída. E pronto, eu vou até terceiro, colado no primeiro e no segundo, faço a volta mais rápida, mas depois, claro, não conseguia o andamento, não conseguia aguentar o andamento porque o kart pronto, fazia muita rotação e não andava ao fim e ao cabo. Eu fui-lhe dando mais gasolina, que era para ver se ele fazia a corrida toda e não partia. E pronto, foi assim, acabei em quarto. Depois faço, nesse ano não, no ano depois faço Campeonato da Europa, de Fórmula A, primeira corrida em Valence, faço segundo tempo cronometrado, em 178 pilotos, se não me engano. Depois a corrida não me correu bastante bem, acabei por ser repescado fui fazer a repescagem ao fim e ao cabo, porque os primeiros 28 passavam diretos e depois os últimos 6, o de 28º para 34º, eram repescados, que era para dar hipótese àqueles que tinham tido algum azar, e eu estava nesse do azar e estava em oitavo, e só passava os 6 primeiros. E eu pensei, bom, oitavo, 6 primeiros, está de chuva, já levei uns toques valentes, já fiquei pendurado aqui e ali, também já joguei uns para fora da pista. Tenho que acabar nos 6 primeiros, mas eu tenho que acabar nos 6 primeiros, eu precisava só acabar nos 6 primeiros, eu não precisava ganhar. E surgiu a hipótese de ganhar, e eu não quis perdê-la. Logo à primeira volta eu consigo passar para primeiro, mas entretanto, logo na partida, consigo passar para primeiro, mas entretanto o gajo está em segundo, consegue a saída da curva, eu piso a parte, tinha borracha, saí um bocadinho largo e ele conseguiu passar para a minha frente, eu depois vou por fora, passo o gajo por fora, meto-me ao lado dele por fora, só que acabo por pôr 2 rodas fora da pista, e havia um desnível na pista e o chassi tocou no chão. E assim que o chassi tocou no chão, acabou-se a direção, levantou as rodas no ar, e eu saí por fora da pista, fiquei dentro d'água, com a água pelo meio do filtro, pareceu um pato. E o meu pai, que Deus tem, a ver-me fora da pista, e eu pensar assim, ganda burro, tinhas que vir agora dar aqui água, tinhas que vir dar água agora aqui aos cavalos, não havia necessidade nenhuma. Todo molhado, saí de lá, acabou a corrida, o meu pai, que Deus tem, virou-se para mim e disse assim, olha, é a última vez que tu fazes mais asneira dessas. O meu pai era canhoto, a jogar à seta, a escrever ele era destro, mas tudo o que era para lançar, ele lançava com a mão esquerda. E ele virou-se para mim e disse-me assim, olha, estás a ver? A próxima vez que tu fizeres uma dessas, levas um milho, que é para tu aprenderes. Tu não precisavas de ganhar nada, tu precisavas de acabar nos 6 primeiros. E foste armado inteligente, em vez de pensares, não pensaste. E eu tinha 16 anos, né? E disse, pois, tens razão. E o que é que eu ia? Ele tinha razão, eu ia fazer o quê? Se eu tivesse pensado, se tivesse usado a cabeça um bocadinho, não, eu só pensei, foi, não, tenho que ganhar. Estou em primeiro e agora os outros têm que ficar para trás. E ponto final. Aquilo para mim era, ao fim e ao cabo, era como se fosse uma final e não era. Aquilo era uma repescagem. E pronto, foi das poucas corridas que eu fiz que não fui à final. Essa foi por culpa minha, né?
e depois houve outra que eu não fui à final, na última manga, na repescagem eu estou em sexto, e há um italiano que vem de lá, na última volta, e para assim uma dita de uma fruta no São Ricardo, que mais gente usa nos karts, uma fruta, provou-me uma fruta e atirou-me por fora da pista, que eu fiquei em sétimo. Ricardo, Pino Cotilo e Carlos Duarte, o que é que estes nomes significam para ti? Pronto, começando pelo Carlos Duarte, foi ao fim e ao cabo uma das primeiras pessoas que nos acompanharam nos karts. Começou primeiro por ser o Peter Peters, do Cartódromo Lucena Karting em Évora, e depois umas pessoas que acompanharam connosco daqui de baixo, amigos nossos, que era um casal que se chamava-se os dois, o Fernando e a Fernanda, que eram os Fernandes, que o senhor que tinha uma oficina de motas, não sei o que, acompanhava porque era amigo do meu pai, e como sabia alguma coisa de motores, foi a primeira pessoa a nos acompanhar. Depois veio o Carlos Duarte e também o Fernando Cabo. O Cabo, a primeira pessoa que o Cabo começa a trabalhar nas corridas a sério, o primeiro piloto, fomos nós, eu e o meu irmão, que é na mesma altura que veio o Carlos Duarte. O Carlos Duarte depois continua a acompanhar-nos, fazemos houve para ali uma mistura de uma equipa com o Tidósio e o Duarte. Ao fim e ao cabo, o Carlos ajudava-nos bastante, íamos para as corridas para fora, o Carlos fazia, ao fim e ao cabo, de mecânico, transportávamos a carrinha dele, quando a nossa não estava pronta para ir para as provas. Depois o Carlos Duarte, a gente deixou de fazer os karts com o Carlos Duarte. Depois veio o Pino, né? Em 92, começamos a fazer corridas, campeonato nacional, faz-se troféu Andrea Margutti, faz campeonato da Europa, faz-se várias corridas fora do nosso país. Somos campeões em 92, campeões nacionais, com alguma dificuldade porque o nosso adversário direto não queria perder para nós legalmente, que quis ir para a ilegalidade, e com isso perdeu ele, porque não se pode correr ilegal, não é? E foi desclassificado, e nós fomos campeões nacionais. Depois, em 93, continuo com o Pino, piloto oficial PCR, PCR Vega e depois PCR Bridgestone, porque houve essa alteração. Depois tornei a ir outra vez para a Vega porque a Bridgestone não me estava a acompanhar como eu queria, e eu gostava muito de trabalhar com eles, mas não me estavam a dar os pneus certos para eu trabalhar nos treinos antes, e nós estávamos com dificuldades, afinávamos o kart para um pneu, e depois, quando era para as corridas, davam-nos outro, e aquilo não funcionava da mesma maneira. E essa corrida tal que falei há pouco de Val Vibrata, nós não fazemos, não vamos diretamente para a final, porque o pneu que nos deram não era o pneu que nós tínhamos treinado, e o setup do kart tinha que ser todo refeito, alterado para que utilizássemos aquele pneu. O pneu era bom, mas tínhamos que ter o kart para aquele pneu, porque se o kart não está para aquele pneu, então o que é que serve nós andarmos uma semana inteira a treinar com um pneu? Preferia correr com os outros pneus, com aqueles que tinha treinado, do que propriamente com aqueles que eram os especiais. Depois tornei a ir para a Vega, graças ao Pino, porque o Pino tinha muito bom conhecimento na Vega, e ainda hoje o Pino é representante de Vega a nível de Península Ibérica. E os italianos não me queriam dar os pneus porque eu tinha deixado a Vega e tinha ido para a Bridgestone com umas condições idênticas. Conseguimos voltar outra vez a fazer com que a Vega fizéssemos, que me ajudasse com os pneus, graças ao Pino, e também ao Sr. Sérgio Mantesa, que era um dos donos da Vega e ainda continua a ser. E eu até cheguei a ter algumas discussões com o senhor depois disso, por causa que eu dizia que os pneus
que ele me dava a mim não eram iguais aos dos outros, porque os meus pneus desfaziam-se os da frente. E ele dizia, não, Ricardo, os pneus são iguais. E eu dizia-lhe, então explica-me lá se os pneus são iguais, porque é que os pneus ali daquele rapaz, daquele piloto italiano, estão daquela maneira e os meus estão desta. É por causa que ele é italiano e eu sou português, era o que ele dizia. Eu sou português, não tenho direito a um pneu bom como aquele. E ele, não, juro que são iguais, são iguais. E eu disse, pá, não são. Se fossem iguais, os pneus não faziam aquilo, está ali, os meus estão desfeitos e os dele estão novos. E passado, ora isso foi 94, 93, pronto, de 92 para 94. Foi quando eu fiz as minhas corridas internacionais todas, Campeonato do Mundo, fiz 14º, Hong Kong fiz 4º, como disse há pouco, e no Campeonato do Mundo fiz 8º tempo cronometrado em 212 pilotos. Na final tive, pronto, uma saída de pista quando estava em nono, que tinha partido de 27º na final, por causa tinha tido um problema com a pressão atmosférica e a gasolina estava muito quente. Nós perdemos com isso. Depois faço nesse ano também Mariemburgo, faço 6º tempo cronometrado. Na final não vou à final, mas não cheguei a arrancar por causa de uma daquelas das minhas e tinha perdido posições porque o kart não queria pegar, e quando pegou fui para a pista e supostamente quando perdes lugares para recuperar é quase impossível. E eu quis recuperar o meu lugar, estava em 8º na final, queria recuperar o meu lugar, só que pronto, os outros também estavam lá, também era tudo pessoal que queria andar, né? Tal como eu. E houve um que me deu um toque, jogou-me para fora da pista, e tinha a relva, né, de slicks, e tinha chovido antes e a relva toda molhada. Fiz 2,360, mas sempre a andar, pus o kart para a pista, não cheguei a parar, fiz 2,360 na relva e continuei, mais para trás, fui outra vez, e antes da curva para a partida da corrida, com a tal ganância de querer recuperar lugares outra vez, fui passar no meio de 2, pronto, e ficamos lá os 3. Eu e aqueles dois ficamos lá, mais uma confusão danada, e depois aquilo era a volta de largada e eles não queriam saber se estavas, se não estavas, era a volta de largada, a não ser que faltassem 20 karts, é que eles paravam, não é? Mas neste caso faltavam 4 ou 5 ou 6 e a corrida seguiu e eu fiquei lá parado. Depois nesse ano, a minha última prova de karts é Carolina do Norte, que é uma prova que foi extra, como já não havia Hong Kong. Foi feita uma corrida na América e só foram, ao fim e ao cabo, os pilotos que fizeram o Campeonato do Mundo anteriormente, só os melhores 64, se não me engano, é que foram fazer essa prova. Mais uns americanos que andavam para lá umas coisinhas de kart, ou pensavam eles que andavam a uma coisa de karts, que depois chegamos lá nós. Ao fim e ao cabo, o mundo dos karts é a Itália, né? E os pilotos fortes dos karts, muitos deles estão em Itália, não quer dizer que os outros países também não tenham, mas tem muitos bons pilotos, pronto, para o mundo inteiro, mas o kart, o mundo dos karts é a Itália. E nós chegamos lá e mostramos lá aos senhores americanos que, afinal de contas, os gajos da Europa sabiam mais umas coisas que eles. Faço 6º tempo cronometrado nos cronometrados, com uns chassis novos, com umas coisas, umas evoluções já do Campeonato do Mundo para aquela prova, já evoluções para o ano de 95. Na final acabo por fazer 6º, faço a volta mais rápida da corrida, estou em 3º, à segunda volta estou em 3º, mas começa a ficar sem travões. Começa a ficar sem travões, mas porquê? E eu a controlar o sistema dos travões, né, os tubos, a ver se havia uma fuga, tentar olhar, não havia fuga nenhuma, e a ficar cada vez mais sem travões. A sorte é que a pista era dentro de Carolina do Norte, da pista de Charlotte, no oval, e aquilo era tudo feito no meio da pista, das boxes, era ali no interior. E a pista eles tinham uma pista de karts lá dentro, mas estavam um pouco improvisada. Como era uma pista bastante larga, que supostamente eles deviam fazer lá algumas coisas com outros carros, eles limitaram a pista com faros de palha. Com palha por dentro, palha por fora, à saída, limitavam ao fim e ao cabo a pista. E eu, como não tinha travões,
para conseguir travar o kart e manter-me no grupo da frente, o que é que eu fazia? Eu arrumava-me à palha, de um lado, com muito cuidado, à espera que não batesse com as rodas e não se parasse um faro de palha e não ficasse logo lá. Raspava aqui, raspava além, raspava aqui, raspava além e fui devagarinho, abrindo a palha para dentro. A palha que estava nas zonas por dentro, eu punha mais para fora, mais para fora, pronto, e a que estava na trajetória por dentro, ou na entrada, eu arrumava para fora para a minha pista aumentar, ao fim e ao cabo. O que acontece? Eu fui aumentando a pista, quando acabei a corrida, a pista para mim devia ter mais 1 metro que tinha para os outros, que os outros continuavam a fazer as trajetórias normais, e eu que tinha que fazer as minhas trajetórias, que eu não tinha travões. No fim da prova, veio o dono para mim e diz-me: então, Ricardo, porquê é que tu não ganhaste a prova? E eu estava capaz de comer ele e o kart aquela gente toda viva, né? Porque podia ter ganho a prova e não ganhei porque fiquei sem travões. E eu disse: então trava lá, isso, a favor. E ele travou, e o kart, como eram aqueles karts diretos, os karts antigos, os karts verdadeiros, que afim ao cabo este. Hoje em dia os karts modificaram muito, mas eu acho que perdeu um pouco a piada. Mas pronto, é o mundo dos karts, continua a ser giro. Tenho esse aí que está aí atrás, que é um kart ainda a sério, que é um 125 caixa, mas ele travou e eu empurrei o kart, que ele estava sempre engatado, não é? E ele disse: então, mas tu não tens travões? Isso não, aí está, como é que tu queres que eu ganhe a prova se eu não tenho travões? Até porque é que tu não tens travões? Isso, olha, eu não sei, a gente nunca teve problemas de travões até hoje nestas condições que fizemos. E ele: aí eu já sei. Isso então foi, eu fui ver e vi que não tinha pastilhas, não é? Eu olhei para lá e vi logo que não tinha pastilhas. Os pistões saíam todos para fora, mas a pastilha fazia cócegas no disco. E ele: desculpa, nós utilizamos um composto novo de pastilhas nesta prova, e é uma pastilha que é mais abrasiva, mas tem muito mais desgaste. E nós não te dissemos que tínhamos feito essa alteração, e pronto, e vocês ficaram sem travões por causa disso. Isso, olha, pronto. E aí foi o fim da minha carreira, ao fim e ao cabo, dos karts. Mas nesse fim de carreira eu estava a ser observado pelo tal senhor Sérgio Mantesa da Vega, como eu estava a falar há pouco, e tinha todas as outras equipas, além da equipa que eu corria, que era a PCR, todas as outras equipas gostavam que eu fosse para a equipa deles, porque esse senhor tinha andado a perguntar às outras equipas se havia hipótese de eu ser piloto da equipa deles. E toda a gente tinha dito, ou menos a conversa dele, eu não fui eu que ouvi, foi a conversa do senhor, disse sim, que queriam que eu fosse piloto oficial da marca deles. E esse senhor veio aqui abaixo, a casa, com o pino, isto para aí talvez há uns 10 anos, e ele veio cumprimentar-me, e os italianos, quando são amigos, cumprimentam-se com um beijo. Com um beijo, como a gente dá às mulheres, eles cumprimentam-se com um beijo. E ele veio, abraçou-se a mim, deu-me 2 beijos, e eu fiquei assim um bocado de coisa: então, mas este gajo veio-me dar beijo, e pronto, mas sabendo que era italiano, eu pensei, ele começou a falar, fomos almoçar no meu restaurante, ele começou a falar das minhas aventuras, das minhas ultrapassagens, da maneira como eu conduzia. Ele começou-me a lembrar, ele lembrava-se de mais coisas minhas do que eu. E ele disse-me: Ricardo, assiste o kart no ano errado. E eu depois perguntei porquê. Porque eu tinha feito este trabalho assim, e já tinha falado com os meus sócios para desenvolvermos um pneu só para ti. Porque tu conduzias de uma maneira diferente dos outros, conduzias da tua maneira, conduzias de uma maneira, como eles dizem em italiano, esfarrapavas os pneus da frente todos, estragava o pneu da frente todo, porque conduzias de uma maneira diferente. E ele disse: só conheci 2 pessoas que conduziam como tu. Tu e um outro piloto que na altura já não corria, que se chamava Stefano Parilla, que era o filho de quem fazia os motores Parilla na altura, que era, por sua vez, Desculpa? Ângelo Parilla. Ângelo Parilla, e depois a DAP também era de um Parilla que era do tio dele, ou uma coisa qualquer assim. Foi o primeiro chassi que eu tive, foi DAP, como de Parilla. E ele disse: só vocês 2 a conduzir dessa maneira. Conduzir de uma maneira diferente, e depois a tua maneira de conduzir, as tuas ultrapassagens, como tu fazias, era um espetáculo. Se tu tivesses feito 95 nos karts,
quase de certeza absoluta que tu ias ser campeão mundial. Isso é lá, isso é que era a vontade. Tu achas que ainda hoje em dia é importante para desenvolveres um certo ritmo? É importante, tu achas que hoje em dia é importante ainda o preparador italiano, o mecânico italiano? É assim, hoje em dia, talvez já não tanto, mas na altura fazia diferença, porque hoje em dia nós temos equipas nacionais, temos o Cabo, que pronto, continua a fazer os karts, e o filho dele, o Zé, que pronto, continua a fazer campeonato do mundo e campeonato da Europa e vai fazer muitas provas internacionais. E temos outros mecânicos bons que fazem provas internacionais, equipas portuguesas que vão fazer internacionais, que eu acho que hoje em dia já não faz tanta falta um mecânico italiano como fazia na altura. Mas pronto, mas o mundo do kart continua a andar. Houve uma paragem, ao fim e ao cabo, acho eu, no desenvolvimento dos karts. Não paragem, mas houve uma alteração dos karts que fizeram com que os karts ficassem mais fáceis, ao fim e ao cabo. E ao mesmo tempo estão a fazer motores que duram mais voltas do que antigamente, ao fim e ao cabo para fazer as coisas mais baratas, mas que eu acho que não estão assim tão mais baratas como era na altura. Os karts são diferentes, tem muitos troféus que antigamente não havia troféus. Hoje em dia os 2 troféus monomarca que há, ao menos cá em Portugal, que eu saiba, que é o X30 e que é os Rotaxes. Pronto, e ao fim e ao cabo tu podes mudar de chassi, mas motores só podes usar ou Yam ou Rotax. O que antigamente não era assim, havia várias marcas de motores, e cada um corria aquilo que pronto, conseguia arranjar dentro da legalidade. Era diferente e perdeu-se um pouco, acho eu, que se perdeu um pouco com isso, por causa que os motores já não fazem as mesmas rotações que faziam antigamente. O motor antigamente fazia 21.000 rotações, essa corrida que eu fiz na América, o meu motor chegou a fazer quase 22.000 rotações, o que era muito, e hoje em dia estão limitados já às 16 nos IAMs, no X30, 16 e 200 ou qualquer coisa assim. E que na altura fazíamos 20 mil rotações. O som de um kart de antigamente com o som de um kart de hoje em dia não tem nada a ver, porque o motor trabalha com muito mais rotação, é muito mais bonito de ouvir um kart antigo a trabalhar, a andar, do que um kart dos novos. E isto é a minha opinião, porque vivi o mundo dos karts na época dos 90, 80, 90 e até 2000 e pouco. Ainda fiz corridas a nível nacional depois de ter parado no N94, e depois fiz uma Taça de Portugal em 97, depois fiz 98, fiz várias, todos os anos praticamente fazia uma corridinha de karts para manter vivo o espírito, porque o kart, ao fim e ao cabo, para mim é a melhor escola que pode haver em todos os aspectos, porque nos dá uma preparação física muito boa. Temos os reflexos muito apurados, temos que ser rápidos, não tem como não ser. Temos que reagir muito rápido, andamos todos em cima uns dos outros, com o rabo, entre aspas, a raspar no chão. É uma adrenalina completamente diferente de correr num carro, num Fórmula, num bom carro, num autódromo. Para mim isso é tudo muito bonito, mas o que dá mais prazer é os karts, e depois tem a outra versão, que é o rallies. E quem faz karts, que tem a adrenalina que tem, vai fazer fórmulas e circuitos, a adrenalina ao fim e ao cabo esmorece, morre. E se vai fazer rallies, e então se for em terra, aí vem ao de cima toda a experiência que ganhaste nos karts. Consegues, eu falo para mim, consigo usar toda essa rapidez, todos esses reflexos que tenho dos karts, usá-lo nos rallies, porque nos rallies é outra vez a adrenalina máxima, porque temos pedras, árvores, buracos, barreiras, precipícios, temos tudo ali e temos que passar por todos esses obstáculos ao fim e ao cabo e manter-nos na estrada e sermos rápidos.
não é o que se passa aqui na pista dos karts, mas é porque aqui é uma pista que tens de ser rápido, tens de ser constante, e ali tens de ser rápido, tens de ter muito cuidado, muita cabeça, pensar muito, travar muito mais daquilo que as pessoas pensam, que as pessoas pensam que a gente trava muito pouco, que aquilo é sempre a fundo, é um engano. Mesmo nos karts, com o passar dos anos, já tenho 43, e eu acho que estou sempre a evoluir, e eu não tenho feito karts, competição há um tempo para cá que não faço uma corrida de karts a sério. Já fiz algumas corridas aqui embaixo no Kartódromo Internacional do Algarve, um troféuzinho que eles tinham aqui, eu vinha para aqui brincar, e venho de vez em quando, olha, com os meus filhos agora, ainda há poucos dias vim andar com o Salvador e com a Índia. Venho para aqui andar com os amigos, de vez em quando também vem o João, ou vem o meu irmão, o João Oliveira, vem o meu irmão, ou vem mais outros amigos que andam de kart, que são rápidos, e ao fim e ao cabo a gente mete-se na brincadeira uns com os outros, que é mais rápido, não é? Mesmo que não haja, mesmo que andamos todos no mesmo kart, andamos sempre aqui aos cagagésimos diferentes uns dos outros. Ora, o João mais rápido que eu, ou sou eu mais rápido que o João, ou o meu irmão, mas andamos, ao fim e ao cabo, mantemos o kart vivo, ao menos fazemos aquilo que nos dá adrenalina, e isto dá-nos a mim dá-me uma adrenalina fora do normal. Eu também não conduzo da mesma maneira que os outros, sempre tive aquele defeito, se pode chamar assim, de conduzir ligeiramente atravessado, ou às vezes muito, depende da situação, depende de como fazer falta. A minha maneira de conduzir, a minha maneira de ultrapassar, não sou um piloto, sou um piloto agressivo, e nos karts, a comparar com o que eu vejo hoje em dia, talvez sou agressivo demais. Talvez se fosse fazer uma corrida do Campeonato Nacional de Karts neste momento, teria que mudar um pouco o chip, teria que conduzir mais direito. E também tem uma coisa, os karts que eu tenho neste momento já são karts que têm já 3 ou 4 anos, já não é o kart topo, o kart do ano 2018, um exemplo. Já há outras evoluções, os chassis já são de outra maneira, os pneus, até posso ter os pneus destes mais recentes, mas não trabalha da mesma maneira o pneu com o chassi antigo, não trabalha da mesma maneira que o pneu e o chassi novo. Isto tudo conta e faz diferença, e se um dia voltar a fazer uma corrida de karts no Nacional, vou ter que treinar um pouco e perceber o pneu, ao fim e ao cabo, que vou usar. Se for eventualmente aqui a nossa pista, vou ter que arranjar um kart igual ao que os miúdos andam, porque eu também tenho dado uma ajuda ao Frederico Peters, ao campeão nacional de Júnior este ano. Aqui, quando ele vem aqui embaixo ao Algarve, nós andamos juntos, ao fim e ao cabo eu meto o Frederico à frente e vou atrás dele a perceber onde é que ele pode evoluir. Ao fim e ao cabo é um bocadinho de coaching, e depois um coaching com toques, com ultrapassagens que ele não está à espera, para ao fim e ao cabo ele aprender a defender-se de eventualmente de outro piloto que possa vir atrás dele numa corrida. Às vezes aquilo basta só chegar 10 cm para um lado, quem vem atrás já não consegue passar, e isso conta muito o dia a dia, nas corridas, todas elas, e dos karts. Se tu conseguires fazer a trajetória para te defenderes sem que feches muito a porta ou de trás, para não prejudicar o teu andamento, conta muito. E depois também saber andar com pressão do que vem atrás, possivelmente a dar uns toques, a dar umas porradas daquelas, às vezes que há pilotos que dão ainda uns toquezinhos mais agressivos, e às vezes sem querer, e jogam o outro piloto fora da pista. Tentar perceber, tentar-lhe ensinar as hipóteses todas que possivelmente poderá haver numa prova. Eu fiz isso com o Frederico e pronto, e gosto de fazer, e faço isso com outros miúdos, às vezes aqui, amigos meus, e ensino-lhes na pista onde é que eles têm que passar. Mas pronto, o mundo dos karts é um mundo muito... como é que é dizer? Tirando os rallies, queres ir correr? Gostavas de correr no quê? De karts? Ricardo, e o futuro? Vês-te de alguma forma como piloto, como mentor, como organizador, como motivador? Vês-te de alguma forma no karting
na atualidade ou no futuro próximo? É assim, uma vez que nós temos este cartódromo aqui e o autódromo ali do outro lado e infelizmente não temos nada no Algarve, eu já falei várias vezes com o João Oliveira, que é quem está comigo mais tempo e é a pessoa que teve durante vários anos nos karts também, em fazermos alguma coisa aqui embaixo no Algarve. Já falei inclusive com o Sr. Miguel Praia, para ver se nós conseguimos uma reunião, para tentar organizar aqui embaixo no Algarve, ou aqui embaixo no Sul, não quer dizer que seja só no Algarve, um Regional Sul. A ideia tem vindo a ficar cada vez mais amadurecida e não deve tardar muito, nós temos que nos fazer à estrada, porque há pilotos de certeza aqui embaixo no Algarve que não fazem, ou novos pilotos que não fazem nada porque não há nada, e eu acho que se fizesse alguma coisa, com a experiência que eu tenho, com o nome que eu tenho, eu acho que juntando as pessoas certas, que nós conseguiríamos fazer alguma coisa aqui embaixo, no Sul, e organizar no Regional Sul, porque já foi falado várias vezes. Tanto o João como eu temos muitos conhecimentos a nível internacional nos karts e de certeza com facilidade se consegue organizar. Já falei com a Federação sobre esse assunto, já falei com o Peter de Évora sobre o assunto, se ele gostaria de estar presente no Regional Sul. Ele disse-me que sim, gostava de estar presente depois para ter corridas e ao fim e ao cabo para todo este mundo que está um pouco adormecido ou muito adormecido aqui embaixo no Algarve ou no sul do país. Pronto, nós queremos fazer qualquer coisa e não deve tardar muito, nós vamos andar com as coisas para a frente, uma vez que estamos em janeiro e as provas não quer dizer que tenham que começar em janeiro, porque há corridas que começam só em março. Temos tempo para amadurecer mais a ideia, falar com a Federação, falar com o Miguel Praia, falar com o Peter Peters e possivelmente falar também com alguém do cartódromo de Sines ou de Santo André, que eu de momento não sei quem é a pessoa responsável do cartódromo, para eventualmente poder fazer alguma coisa a nível regional, sul e possivelmente fazer uma escola de pilotagem com o nome Teodósio ou Ricardo Teodósio, porque também tem o João comigo, também tem o meu irmão, que também é uma pessoa capaz para ensinar os miúdos, e eu às vezes faço isso com o meu irmão e com os meus sobrinhos e com os meus filhos. Damos umas aulinhas a eles aqui, como é que se tem que fazer, e pronto, e tem surtido efeito naquilo que temos feito. Também tenho ajudado, além do Peter, do Frederico Peters, também ajudo outros miúdos às vezes que vêm correr, que vejo que eles estão a fazer mal, sem que eles me perguntem nada, eu vejo quem é e vou lá e digo: olha, estás a fazer ali assim, não devias fazer desta maneira, experimenta lá a fazer desta. E eles fazem e depois vêm-me dizer eles a mim: olha, afinal de contas fiz como tu disseste e melhora-se qualquer coisinha. Isso, pegando nesta última fase e pronto, em jeito de conclusão para esta entrevista, que desde já aproveito para te agradecer a tua disponibilidade, qual é a mensagem que um piloto como tu, com toda a tua experiência nos karts e que entretanto passaste para fora dos karts, mas mantens a paixão pelo karting e o interesse pelo karting, qual é a mensagem que tu gostarias de deixar para os jovens valores que estão neste momento a desenvolver-se como pilotos no karting? É assim, se puderem, façam sempre o karting, porque o karting nos mantém de uma maneira... A condição física é muito importante, os karts. Os reflexos, os karts. Eu lembro-me ainda hoje, quando fazia karts e fui fazer fórmulas, e houve um preparador físico que disse: tu tens que ir fazer preparação física para o ginásio, e eu disse-lhe: mas porquê? Isso porque tens que ir, porque é bom para ti. E eu disse: eu tenho a preparação física que tenho do kart, não chega? E eu nunca tinha tido um problema no fórmula que tinha conduzido até então, pescoço ou disto ou daquilo, não tinha problemas nenhuns, e quando fui para o ginásio, deixei de fazer karts, e fui para o ginásio, e depois, passado um quanto tempo fui correr de fórmulas, e cheguei vindo lá, ai, o meu pescoço. Porquê? Porque deixei de andar de karts e a condição física passou a ser menor do que aquela que era antes, e o ginásio, ao fim e ao cabo, dava cabo de mim, em vez de me manter
em condições, não, destruía-me fisicamente. Depois notava-se nas corridas que, em vez de ser mais rápido, era mais lento, porque estava destruído fisicamente, porque não tinha condição física para andar a fazer pesos, quanto a minha necessidade não era fazer pesos, já era resistência. Mas pronto, isso já passou. Mas a todos os pilotos que estão para começar, ou que gostavam de começar, ou que estão fazendo, se puderem, façam sempre karts, porque os karts é uma das coisas mais importantes, e se eu soubesse o que sei hoje, com a experiência que tenho, nunca tinha deixado de fazer karts tão cedo como deixei a fazer com quase 18 anos, tinha-me mantido nos karts e tinha continuado a correr lá fora, porque a gente temos sempre aquele sonho, e tal, e Fórmula 1 e Fórmulas, isso é mesmo um sonho. Eu digo isto a alguns pilotos, e não tenho medo nenhum de dizer aqui, porque infelizmente isso é um sonho. Nós somos muito pequeninos para o mundo da Fórmula 1, um país muito pequenino que ajuda a outras pessoas e não ajuda a quem devia de ajudar. Há uns que roubam, mas pronto, isso é outra história. Mas nós pagamos. E no mundo das corridas, os portugueses, que são muitos pilotos bons para um país tão pequeno, a todos os níveis, karts, fórmulas, carros, inclusive até nas motas. Temos lá o Miguel Oliveira agora no momento que está a fazer o que está, e acho que não tem apoio nenhum, nada de cá de Portugal, que é uma tristeza. Devia ter um apoio enorme e deviam de apoiar o rapaz para que ele fosse fazer as coisas a sério. Não, é sempre a mesma história, é a sério, mas é cá para o nosso bolso, que isso é que faz conta, isso é que conta. É fazer karts é muito importante, e eu, se puder, brevemente irei fazer mais uma corridinha para ver como é que ainda, aos 43 anos, ainda estou a comparar com a rapaziada nova. Obrigado. Obrigado eu.